Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call. O que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner, aqui da Francesca Educação Financeira. Excepcionalmente, peço desculpas. Hoje aí nós tivemos um atraso bem grande em relação ao nosso horário normal, que é às 7h30. Mas eu tive um problema aqui com a internet devido à chuva e acabei atrasando, não consegui utilizar o 3G para fazer também a gravação. Mas vamos lá, hoje é um dia que não temos pregão nas bolsas mundiais, mas não vamos deixar de falar aqui sobre as principais notícias aí que impactaram aí ontem, no último dia de bolsa do Brasil e no mundo, no ano de 2020, e aquilo que nós já podemos começar a esperar para 2021. Obviamente nós vamos falar muito mais sobre isso na segunda-feira. Hoje é muito mais para nós não deixarmos vocês sem notícias. Então, hoje, 31/12/2020, vamos falar aí sobre as notícias do fechamento de ontem, dia 30/12. Se você foi mais um daqueles que, como eu, ficou o dia inteiro torcendo aí para a bolsa alcançar os 120 mil pontos, infelizmente nossa torcida foi frustrada, né? Infelizmente ficou abaixo disso. Em algum momento do dia, logo no início da manhã, no início do pregão, a Bolsa Brasileira Ibovespa ultrapassou os 120 mil pontos, mas depois, sem nenhuma grande notícia no Brasil e com o cenário internacional aí desfavorável, entre aspas, né? Com a briga no Senado norte-americano por conta do Corona Voucher americano, se vai ser de 600 ou de 2.000, onde o senador Mitchell, agora me fugiu o sobrenome dele, não levou para a pauta da votação e infelizmente ficou aí para 2021 essa decisão, somente para o governo de Biden, né? Mas com isso a bolsa teve uma leve queda e acabamos fechando ontem com queda de 0,33 a 119.017 pontos. Mas ainda assim, pensando no ano de 2020, na pandemia e tudo que aconteceu, foi um ano aí com quase 3% de alta na Ibovespa. Então, como eu publiquei até essa semana nas minhas redes sociais, se você é investidor de bolsa, pensou no longo prazo e guardou suas posições aí com convicção durante o ano, você tem no mínimo um 0-0 bem interessante, com um gostinho de vitória, porque no final das contas aí a bolsa que caiu praticamente a 69 mil pontos, né? Ali no auge da pandemia, voltou aos 120, apesar de ter sido um pouquinho diferente, mas tivemos aquilo que a gente chama de retorno em V da Bolsa de Valores. E, como eu já falei, durante a semana, os especialistas estão falando em um crescimento de até 130 mil pontos no próximo ano. Então aí teremos bastante novidade para 2021. Falando ainda sobre o fechamento de ontem, tivemos aí, só um minutinho, o dólar fechando com alta de 0,03, praticamente estável, na verdade, né, a R$ 5,19. Lembrando aí que alguns dos especialistas, principalmente no relatório Focus, já destinavam, né, já mandavam a letra de que o dólar fidelidade aí dos 5,20. Obviamente, tivemos aí períodos aí que o dólar chegou recentemente a 5,03 e também tivemos aquele boom em outubro que o dólar chegou a 5,80. Então aí um cenário que realmente também favorece. E se você lembrar, também publiquei um gráfico essa semana nas minhas redes. O dólar ele teve uma variação aí de 30% positiva no ano, ou seja, a importância também de você diversificar os seus investimentos e ter investimentos também em dólar. Nasdaq, a bolsa de tecnologia norte-americana, fechou aí com alta de 0,15 a 12.870 pontos, S&P alta de 0,13 a 3.732 pontos e Dow Jones com alta de 0,24 a 30.409 pontos. Então as bolsas americanas, principalmente aí por conta do avanço das vacinas nos Estados Unidos, tiveram todas elas aí leves altas, mais altas no último dia de pregão do ano.
Olhando para a Europa, no dia 30, ontem, nós tivemos aí o euro com alta de 0,51 a 6,39. A Alemanha teve queda aí na bolsa de 0,31, fechando o ano com 13.718 pontos. França, queda de 0,22 a 5.599 pontos. E o Reino Unido a 6.555 pontos, com queda de 0,71. O Japão, que nós falamos aí que teve a maior alta dos últimos 30 anos nas ações, né? Ontem ele sofreu uma queda de 0,45, fechando a 27.444 pontos, enquanto a China teve uma alta de 1,66%, fechando a 14.201 pontos. As cripto, né? Bitcoin aí fechou com alta de 6,96% e o Ethereum com alta de 6,47%. Lembrando aí que, como nós já falamos aqui no canal, o Bitcoin aí teve uma valorização, na verdade, aí de valorização no ano. O Ethereum, uma valorização bem menor, obviamente. O Bitcoin é a principal criptomoeda, né? Mas o Ethereum também tendo uma oscilação positiva no mês e no ano. Já o petróleo ontem fechou aí com alta de 0,44 Brent a 51,51 dólares o barril, e o WTI alta de 0,47, fechando aí a 48 dólares e 33 cents. Importante olharmos para essa questão porque, a princípio, vemos para 2021 uma forte alta dos commodities, entre eles, obviamente, o minério de ferro, prata e o petróleo, né, que está aos poucos aí retomando, e alguns especialistas já falam aí em 2021 ele novamente se aproximar dos 60 dólares o barril. Falando no fechamento de ontem, tivemos aí as principais altas. Cielo, né? Cielo, se você lembrar, durante a semana nós falamos aí que o Banco do Brasil voltou a estudar, a olhar para a venda da operação da Cielo para o ano de 2021. Então, Cielo aí fechou ontem com alta de 5,75 a R$4. Azul aí, uma das empresas, junto com o CVC, que figura aqui também, sofreu muito durante o ano, né? E vem de uma retomada agora nesse final de ano, com possibilidade de vacina e diversos outros detalhes aí que favorecem nesse momento em relação à pandemia. Voltando aí a próximo dos R$40, Azul fechando a 39,30 ontem, alta de 4,33. CVC alta de 4,31 e uma das atuais queridinhas, pelo menos nesses 2 últimos meses do ano, né? Na bolsa, Prio 3 aí quase 3,5% de alta. Lembrando que Prio aí no mês de novembro e dezembro acumula aí quase 40% de alta. Muito forte aí o crescimento de Prio 3 por diversos detalhes. Falamos um deles aqui, aquela renegociação, ou melhor, alongamento da dívida que a Prio 3 tinha com os bancos no valor aí de 100 milhões, o que favoreceu bastante, além de algumas aquisições e, obviamente, aí como nós temos também o aumento do petróleo que falamos agora. Klabin, empresa de papel, fechou ontem com alta de 13,48 a 26,47. Já nas baixas nós temos Usiminas, fechando aí com 3,12% de baixa a R$14,61. Santander Brasil, fechando aí com quase 3% de queda, num momento aí que os bancos vinham retomando um crescimento, né? Mas Santander Brasil aparecendo aqui forte na queda durante o ano, né? Mas temos uma recuperação muito boa de Via Varejo, com a retomada aí da família Klein vindo para a gestão da empresa novamente. Via Varejo fechou ontem com alta de 2,53%. CCR fechando aí com 2,18% de queda ontem, a 13,47%. E Siderúrgica Nacional fechando aí com 2,15% de queda, a 31,38%. Companhia Siderúrgica Nacional, outra empresa que fez grande crescimento aí e ontem acabou fechando um pouco abaixo, mas Companhia Siderúrgica Nacional aproveitando aí principalmente a força aí do minério aí
e dos commodities, que com certeza deve prevalecer também no início de 2021. Não temos, óbvio, no dia 31 nada importante na agenda brasileira. E quando olhamos aí para a agenda internacional hoje, nós tivemos a divulgação do PMI da indústria chinesa em dezembro, índice de seguros, ou melhor, a quantidade de seguros-desempregos recorrentes em dezembro nos Estados Unidos, variação do estoque de gás nos Estados Unidos e leilão de T-bills, que é um dos títulos públicos federais lá dos Estados Unidos. Mas basicamente hoje não temos aí, por conta de um cenário aí já, o pessoal se preparando para a virada do ano, né? Não há bolsa, não há muita movimentação no mercado. Falando um pouquinho de política, é importante aí duas notícias, né? Vou começar do fim. Marcelo Crivella, se você lembrar, no dia da prisão dele, nós noticiamos aqui logo cedo, quando ele recém tinha sido preso pela polícia civil no Rio de Janeiro, né? Pela Polícia Federal, desculpa. Ele foi autorizado e saiu com escolta para o velório da sua mãe em Minas Gerais. Então é uma das poucas notícias do âmbito político. E agora sim, a mais importante, o ministro Lewandowski, do STF, ele manteve o estado de calamidade. Lembre-se que durante a semana eu falei sobre esse detalhe aqui, que alguns estados haviam solicitado a manutenção do estado de calamidade por conta do coronavírus. E não foi uma decisão do Legislativo, que está gerando bastante polêmica, mas sim do Supremo, né, através do ministro Lewandowski, a manutenção do estado de calamidade. Obviamente aqui tem alguns detalhes que essa manutenção ela não vai permitir, como seria num estado de calamidade normal, que os estados façam compras sem licitação, que foi o que eu comentei aqui naquele dia que eu noticiei, mas ainda assim a grande polêmica vem por conta do teto de gastos, e ele pode ser ultrapassado por conta da calamidade, e principalmente por ser uma decisão do Judiciário, onde essa decisão deveria ser da Câmara e do Senado. Então isso aí novamente vai levantar aí uma briga entre os três poderes. Óbvio, existe a questão de que os três poderes são independentes, mas essa especificamente era uma decisão que deveria ser mantida aí, ou se fosse para ser mantida, pelo legislativo e não pelo judiciário. Na economia, nós temos aí duas notícias interessantes. A nossa vizinha aqui, a Argentina, né, aprovou a vacina da Oxford com a AstraZeneca, é aquela mesma que o Instituto Fiocruz está testando e que provavelmente no meio de janeiro deve ser levada também para aprovação da Anvisa no Brasil. Mas é interessante nós olharmos por quê. Argentina e Chile têm vacina. Um ponto interessante que foi publicado no Diário Oficial da União ontem, a mudança no pagamento de pensão por morte para cônjuges a partir do início de 2021. E aí vem um grande detalhe, já a partir do dia 1º de janeiro, né? Tem que haver um mínimo aí de algumas das mudanças, né? Um mínimo de contribuições mensais, sendo 18 pelo menos, e mudanças principalmente aí no prazo, pois antigamente, antes da reforma da Previdência e antes dessa mudança na lei também, após a morte, indiferente da idade, o cônjuge ele continuava até ele casar-se novamente, o que na maioria das vezes não acontecia para não perder esse tipo de benefício, né? Assim como até hoje filhas de militares e diversos outros que têm pensão vitalícia não se casam para não perder aí essa pensão, né? Mas agora a mudança na lei ela muda principalmente em relação a faixas etárias. E aí vou especificar alguns detalhes aqui. Caso o cônjuge que continua vivo aí tenha menos de 22 anos de idade, ele só receberá a pensão por 3 anos. Até os 27 anos será paga por 6. Entre 28 e 30, a pensão é paga por 10 anos e até os 41 por 15. Ou seja,
nenhum momento receberá mais vitaliciamente, exceto acima dos 45 anos, onde aí sim, caso o cônjuge tenha pelo menos 45 anos, ele vai receber vitaliciamente aí, a pensão do falecido. Obviamente é uma mudança importante, pensando aí na questão da reforma da Previdência, né? Nós sabemos que o buraco da reforma da Previdência é bem grande e temos que ter algumas mudanças. Essa é uma mudança aí que foi promulgada já no Diário Oficial, foi publicada e começa a valer já a partir do dia 1º de janeiro de 2021. No âmbito corporativo não temos grandes notícias também. Achei interessante a Rede Super, tá? Não é uma empresa listada na bolsa, mas é uma empresa, é um grupo de supermercados que investe na honestidade do consumidor. De que forma? Essa notícia vale a pena você dar uma olhada com mais detalhes. A Rede Super não tem preços, não tem caixa, ela simplesmente deixa os produtos para que cada um pegue os produtos e deixe o pagamento diretamente por cartão ou tudo direto no caixa. Então, investindo aí na honestidade, algo que precisamos principalmente desenvolver no Brasil. Nós temos aquela mania do jeitinho brasileiro, né? E muitas vezes aí somos conhecidos mundialmente aí por falta, entre aspas, por favor, não me leve a mal, de honestidade. Então, acho que é importantíssimo aí que isso seja estimulado aí para nós e principalmente para as gerações futuras. E falando de notícias de empresas da Bolsa, o Grupo Mateus, que abriu o IPO aí nesse ano, maior rede de supermercados lá do Nordeste, ele inaugurou mais 8 lojas após o IPO. Lembrando que o CEO do Grupo Mateus disse que o IPO seria justamente para ele expandir as suas lojas além do Nordeste. Então aí temos aí provavelmente mais um concorrente forte para os próximos anos. Essas foram as principais notícias do dia. Como eu já comentei ontem, não seria um dia com muitas notícias, por conta do mercado estar fechado hoje, não termos operações em bolsa, não termos grandes notícias, pensando obviamente na virada do ano. Novamente quero te agradecer aqui, quero te desejar um feliz ano novo, aproveite com a sua família. Se você, assim como eu, ficou aí torcendo para que 2020 finalizasse melhor do que começou, temos essa boa notícia e 2021 certamente será fantástico. Em 2021 teremos um ano excelente para os mercados, para a nossa vida, provavelmente aí com redução aí da pandemia, tomara que com vacina, para que imunizados nós voltemos à nossa normalidade, né? Possamos trabalhar, nossos filhos voltem à escola e assim por diante. Obrigado pela sua companhia. 2021 estaremos aí com certeza todos os dias, de segunda a sexta-feira. Em 2021 teremos o nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Um abraço para você, feliz ano novo e até na segunda-feira.